37, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Graças a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, levanta a mão. Quem não trouxe, vai do lado de quem não trouxe. De quem trouxe, e acompanhe, né? Graças a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos. Na superfície do vale, eles estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi. O que ele respondeu? Só Senhor Deus do sol, cortados. Disse-me ele: profetiza. Imagine este homem no meio deste vale. Mas imaginar já. Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém? Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Você acredita nisso? Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o quê? O Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, o que aconteceu? Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o quê? O Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem. E ele me disse: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ventos, estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então ele disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Diga amém. Amém. E vos farei sair dela, ó povo meu, e vos mostrarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós estamos entrando numa grande guerra. Numa guerra, Senhor, que é para vencer. Numa guerra, Senhor, que nós já somos mais do que vencedores. E nós queremos dizer nesta noite, Senhor, que nós vamos profetizar aqui, Senhor. Profetizar a cura. Vamos profetizar a libertação. Vamos profetizar, Senhor Jesus, ó Pai, a bênção espiritual, financeira, material. Pai, nós vamos aqui, Senhor Jesus, ordenar, Senhor, através das nossas palavras, e que teu Espírito Santo venha agir. Senhor, tira do nosso meio todo empecilho, tira do nosso meio, Senhor, todo espírito de confusão, tira do nosso meio, Senhor, todo espírito maligno, todo espírito de engano que veio para tirar a nossa paz, que veio, Senhor Jesus, para distrair as pessoas. Que este espírito vá embora em nome de Jesus, que reine neste lugar o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Jesus. Você pode se sentar. O capítulo 36
é provavelmente o mais conhecido do livro de Ezequiel. Então, quando você fala de livro de Ezequiel, você lembra dos ossos secos, né? Ele responde a uma pergunta feita pela nação de Israel no capítulo 33, no versículo 10, que fala assim: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como pois, viveremos? Hoje existem muitas pessoas assim, não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de continuar, não tem mais vontade de fazer, não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade, estão nesse tipo de, vamos dizer assim, de pecado. Então, Deus quer falar conosco através da sua palavra, através de Ezequiel. Ezequiel observou que o Espírito de Deus, ele reconstruiria os ossos mortos da nação, dando-lhe tendões, como nós vemos aqui, né? Tendões, carne, pele, finalmente o sopro de vida. Eu estava essa semana orando ao Senhor, né? E pensando, foi uma semana assim bem, vamos dizer assim, corrida, cheia de tensões, né? Mas Deus continua falando conosco. Deus continua agindo no nosso espírito. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, apesar dos acontecimentos, apesar das coisas que vêm acontecendo, Deus continua conosco. Ele ainda está conosco. O Espírito Santo está no nosso meio. Ele está agindo no nosso meio. Então, irmãos, importa aqui destacar que estes versículos devem ser lidos e interpretados em conjunto com a mensagem que se iniciou lá no capítulo 34 do livro de Ezequiel. E a partir deste capítulo, o Senhor falou de novo pastor, né? Novas oportunidades da terra de Israel. E a necessidade da restauração. Existe um versículo lá, em Ezequiel 1:3, que fala que veio a mim a mão do Senhor, me levou pelo Espírito no versículo 1 de Ezequiel, né? Quando ele estava tendo essa visão. A expressão a mão do Senhor sobre o profeta aparece 7 vezes. Essa expressão indica uma experiência estática quando Deus se manifestava ao profeta Ezequiel. Então o Espírito do Senhor pôs Ezequiel num vale, no meio de um vale. Eu gostaria que você colocasse aquela foto, Anderson, daqueles ossos, né? Daquela foto que tem lá no meio de um vale, para vocês observarem como foi que aconteceu, como foi, para vocês terem uma ideia de como foi que Deus fez com Ezequiel naquele momento. Imagina vocês num lugar que só tinha ossos, ali só tem o que? Como é que diz? Esqueletos. Não tinha vida. E Deus manda ele descer no vale dos ossos secos. Este vale havia sido o cenário de uma grande batalha. Havia ocorrido ali um enorme massacre. O vale estava cheio de ossos. Os mortos foram deixados onde caíram e ninguém se preocupou em sepultá-los. Comece a imaginar comigo nessa mensagem. De início a visão já deixa bem claro para o profeta. Imagine que Deus diz para ele, né? A visão ficou clara para o profeta que Deus não toleraria mais seu pecado. E com o tempo ele traria juízo sobre a nação de Israel. Deus fez Ezequiel andar ao redor dos ossos. Você faria isso? Imagina você, no cemitério, tudo escuro, né? Os catatumos lá, os ossos saindo assim, né? É uma imaginação, né? Mas estava vendo isso aí, né? Mas aconteceu isso aqui, esse massacre, né? Onde houve uma batalha e as pessoas morreram nessa guerra. Lá no versículo 2, ele queria que o profeta tivesse uma ideia do número de vítimas e entendesse que ali não havia mais
ressuscita a terra que estava morta. A gente não tem ideia. Esse hino foi tirado dessa visão de Ezequiel. As pessoas não têm ideia do que é ossos secos. Entretanto, Deus reafirma ao seu povo através dessa visão que Ele tem o poder de dar o quê? A vida. E esse amor, aquilo que está morto, para Ele nada é impossível. Então diga assim: para Deus nada é impossível. Amém? Fala bem forte, né? Com voz de trovão, em nome de Jesus. Deus ali Ele explicou a Ezequiel que esses ossos eram toda a nação de Israel, representava a multidão do seu povo. A aplicação havia de ser de toda a casa de Israel, que incluía tanto do reino norte como do reino do sul. Até alguns eruditos acham que Ezequiel teve visão do Vale dos Ossos Secos por volta dos 585 anos antes de Cristo. E se indica que a maioria dos cativos levados à Babilônia com o rei Joaquim havia estado no exílio por mais de uma década. Então, todavia, muitos outros, entre Daniel e outros reféns reais que os procederam, já estavam no cativeiro há mais de 20 anos, desde a primeira deportação em 606 a.C. Irmãos, quando nós falamos em vale de ossos secos, quando eu converso com pastores, essa semana eu conversei com 2 pastores, eles falaram a mesma coisa. Não sei o que está acontecendo com o povo de Deus. Não sei o que vai acontecer com o povo de Deus. A igreja está cada vez mais distante das promessas do Senhor. As igrejas o povo está cada vez mais gélido, está cada vez mais desesperançosos. Eles já não acreditam mais que há uma esperança. Então a opinião que eles tinham de si mesmo é vista nas 3 seguintes afirmações. Eles diziam: nossos ossos estão secos. O tempo que o povo havia passado no cativeiro tinha destruído a esperança de seriam restaurados. E hoje existem muitas pessoas que não têm mais esperança. A sua vida está como esses ossos secos. Nossa esperança desvaneceu. Mesmo no cativeiro, no começo, o povo esperava um retorno em breve. E essa esperança foi dissipada não só pela pregação de Jeremias, de Ezequiel, mas também pelos anos no exílio. Estamos de todos exterminados. Quer dizer, como se evidencia nos livros de Jeremias 2, Reis. O povo foi esparramado por todas as nações. E eles foram isolados uns dos outros. A situação frustrou-lhes qualquer visão de ser uma nação restaurada. O Senhor tem falado conosco que Ele vai restaurar a sua igreja. Ele vai restaurar o seu povo. Ele tem falado conosco que Ele vai avivar o seu povo. Ele tem falado conosco que Ele vai unir o seu povo. E nós não temos dado crédito à palavra de Deus. A nova tradução, a linguagem de hoje, traduziu muito bem o sentimento do povo de Israel. Diz assim: o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, diz que estão secos, sem esperança e sem futuro. Se eu chamasse um por um aqui na frente, cada um teria um problema para falar, para testemunhar, né? Cada um teria algo para falar, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo, porque eu tenho esse problema, pastor, eu não sei o que eu vou ser. Então seria um vale de ossos secos, sabe? E quanto à santidade, quanto à quantidade de ossos, Ezequiel observou que eram muito numerosos. Não foi o que ele falou ali? Isso ilustra o grande número de israelitas no exílio. A nação que outrora fora muito poderosa era agora o que? Um vale de ossos. Um vale de ossos, onde não havia mais esperança. Além disso, os ossos estavam muito secos. Eles foram esbranqueados em sequência da exposição ao sol. Aparentemente não havia mais esperança para uma restauração.
versículo 3. Se você está com a tua Bíblia, me acompanhe. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Não foi que ele falou? Lá no 3, que foi que ele falou? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o que ele respondeu? Senhor, tu sabes. Nem ele mais acreditava que poderia acontecer. A resposta para aquela pergunta parecia óbvia. O que nós responderíamos? Humanamente falando, deveríamos responder com um sonoro não. Aquela pergunta divina. Não existe mais esperança, não é isso? Pela situação que estamos passando. O que responderíamos diante daquela situação? Existem pessoas que conseguem ficar sem vir na igreja 2 semanas. Eu não entendo esse tipo de coisa. Existem pessoas que conseguem ficar um mês sem vir na igreja. Eu não entendo isso. Me desculpe falar, ser franca, né? Mas nós temos que mudar a nossa história. Porque o Filho do Homem veio para mudar a nossa história. Em nome de Jesus. Irmãos, o tempo já está cada dia mais se encurtando, se estreitando. Não existe mais tempo de ficar parados, brincando de crentes, não. Chega de nós chegarmos na igreja, sentar na cadeira, ficar ouvindo os pastores falarem, ainda sair daqui criticando. Chega. Nós estamos como esses ossos secos, sem ter o que oferecer a alguém. Muitas vezes passamos até por situações que nós não precisaríamos passar. No entanto, Ezequiel conhecia o incrível poder de Deus, de modo que ele respondeu: eu não sei, mas tu sabes. O senso comum lhe dizia que era impossível, mas por reverência a Deus, ele jogou a responsabilidade para Deus. Se eu perguntasse para você nessa hora, há uma esperança para você? Talvez você me diria assim: pastora, acho que não. Pastora, pela minha situação, não tem saída, né? Não temos. Mas, Senhor Deus, tu sabes. Ele sabe todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é aquele que nos dá esperança todos os dias. Em primeiro lugar, ele sabia muito bem que Deus tem o poder da criação e que ele poderia fazer qualquer coisa a partir do nada. O Senhor, irmãos, ele faz qualquer coisa a partir do nada. Quando nós estamos lá embaixo, aí que ele nos levanta, aí que ele nos dá esperança, aí que ele diz assim: olha para frente, olha para cima, que eu estou contigo. Às vezes eu converso, né, com as pastoras, com a pastora Cláudia, a pastora Cris, com o ministério, né, de pastora, a pastora Fernanda, e nós ficamos se perguntando, e elas dizem: não, vai sim, vai acontecer em nome de Jesus. É isso, irmãos, que tem que ser. Quando nós nos ajuntarmos na comunhão, nós temos que acreditar que vai dar certo. Em nome de Jesus. Aquilo que não é para ser, não será. Porque não vai ser para a glória de Deus, mas aquilo que é para a glória de Deus vai acontecer. Em nome de Jesus. E é por isso que o profeta Jeremias disse lá em Jeremias 32, nada há que seja demasiado difícil. Então nós temos, irmãos, que entender que o nosso Deus usa o nada absoluto como matéria-prima para fazer tudo que é impossível, Ele vai fazer. E nós temos que ser determinados, temos que ter consciência que nós nascemos para ser vencedores em Cristo Jesus. Em segundo lugar, os ossos secos podem reviver por causa das promessas de Deus. Você acredita nisso, amém? Que eles podem reviver por causa das promessas de Deus? Você tem promessa aí, irmãos? Diga amém, diga glória a Deus. Eu tenho promessas sim, né? E todos nós sabemos que as promessas feitas por Deus nunca falharão. E é por isso que Paulo disse: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, todas elas têm Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus havia advertido aos israelitas de que seriam levados ao cativeiro. E Deus tem alertado o seu povo. Deus tem falado com você. Deus tem mostrado para você como Ele fez com esse povo. De que
causa do plano e do propósito de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Para o seu povo, a confortante mensagem para Ezequiel era que os ossos poderiam viver novamente, mas porque era o plano de Deus. Eu fico imaginando Ezequiel no meio desses ossos, não é mesmo? Você consegue imaginar? Ele pensando, meu Deus, as promessas, sonhos, tantas coisas que Deus prometeu, e esse povo deixou, tudo acontecer. Nós não podemos deixar, irmãos, que a nossa igreja caia. Nós não podemos deixar que o nosso povo saia. Nós não podemos deixar que a nossa casa seja destruída. Não, nós temos que clamar e buscar ao Senhor as promessas dele. Nós temos que dizer, Senhor, o Senhor tem promessas, o Senhor tem plano, Senhor, o plano e o propósito de Deus para o seu povo. Senhor, eu sei, lá em Jeremias 29:11 diz assim, eu sei que pensamentos tenho de vosso respeito, diz o Senhor, pensamento que? De paz, não de mal, mas vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a olhar a mim. É o que nós estamos fazendo, estamos buscando, estamos orando, estamos clamando. Irmãos, e Deus está falando, Deus está mostrando. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congratulei de todas as nações e todos os lugares por onde eu vos lancei, diz o Senhor. E o que ele fala mais? E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. É isso que o Senhor quer fazer nesta noite. Ele quer trazer de volta a nossa esperança. Ele quer trazer de volta o nosso desejo de continuar. E os instrumentos da restauração. Deus demonstrou que o processo de revivamento em Israel ocorreria respectivamente em duas etapas. A primeira seria na pregação da palavra de Deus. Então ele me disse, profetiza ossos e dizes. Está no versículo 4 que ele diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse é um dos instrumentos que Deus quer fazer. Ele diz assim, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus é diferente, irmãos. Aquele que ouve a palavra de Deus é diferente. O membro, a pessoa que ouve a palavra de Deus é diferente. Aquele que escuta, ele escuta por aqui, sai dali da porta para fora já não lembra mais da palavra. O que foi que Deus falou com você domingo passado, você lembra? Você lembra quem pregou nesse altar? Talvez você lembra, não lembra nem quem você comeu na hora do almoço. Não é mesmo? É assim que está o povo de Deus. E conforme o versículo 4 diz assim, conforme se observa a criação por toda a criatura, a palavra de Deus tem um tremendo poder. Quando ele diz assim, profetiza esses ossos. Profetiza aí na vida do teu irmão, em nome de Jesus. Profetiza aí, irmãos, vai acontecer mesmo, em nome de Jesus. Vai acontecer. As palavras da sua boca, a sua palavra fará que o mundo chegue ao seu fim. Em nome de Jesus vai acontecer. Deus diz em Ezequiel para profetizar sobre aqueles ossos e dizer-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus. Ironicamente, Ezequiel alcançaria melhores resultados profetizando sobre aqueles ossos secos do que pregando para as pessoas vivas de Israel. Imagine, ouça a palavra de Deus nos ossos secos. O Senhor Deus deu a Israel uma visão das coisas que haveriam de acontecer. Disse que poria tendões e faria crescer carnes naqueles ossos secos e os cobriria de pele. Finalmente poderia dentro deles poria dentro deles o fôlego da vida e os faria viver novamente. Lá no versículo 5 e 6 fala sobre isso. E Ezequiel creu e ele profetizou para aqueles ossos. Imagine ele no
comigo. Enquanto ele estava falando, Deus começou a sua surpreendente obra. Durante a semana, Ezequiel ocorreu uma comoção, como nós vimos ali, né? Um tremor, né? Toca no teu irmão aí, perturba o teu irmão aí. Um tremor perturbou a sua mensagem. Era o ruído que os ossos secos faziam, e ao articular-se, enquanto se ajuntavam uns aos outros, eu começo a imaginar, né? Movendo-se de cada um lugar que se correspondia no corpo. A versão da sociedade bíblica aqui no versículo 7 fala assim profetizei como fui ordenado. E às vezes, irmãos, nós falamos aqui do altar, profetiza aí, irmãos, as pessoas não estão nem aí. Enquanto eu profetizava, houve um estrondo, e esse que fez um terremoto, os ossos achegaram, osso ao seu osso. O ruído que se descreve não foi um terremoto, mas o barulho dos ossos que se encaixavam. Todos os 206 ossos do corpo humano se encaixaram em seu lugar. Oh, glória a Deus! Diga amém! A frase cada osso ao seu osso representa uma completa restauração da nação israelita. Logo após os tendões, a carne, a pele, né, apareceram sobre os ossos, todo o vale estava cheio de corpos humanos. Oh, glória a Deus! Porém faltava algo. Ao final o profeta fez uma constatação significativa, porque não havia fôlego neles, o fôlego da vida. Lá no versículo 8, né? O que havia acontecido era algo extraordinário, mas os ouvintes, no entanto, aqueles que estavam ouvindo a palavra não estavam vivos, ainda consistiam homens mortos. Da mesma forma como havia sucedido em outros grandes profetas de Deus, que haviam pregado grandes mensagens àquele povo, que se estilhaçaram contra ouvidos surdos, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos ouvir só o que nos faz bem, só aquilo que nós precisamos, que Deus vai abrir portas, que Deus vai prosperar, que Deus vai tirar você do cativeiro. É isso que nós queremos ouvir. Que Deus vai colocar dinheiro na tua conta, que Ele vai depositar 1 milhão, né? Não precisa você ir para a fazenda, nem o Big Brother, não há nada que Deus vai te dar, né? Isso que nós queremos ouvir. E essa é a realidade. Esses dias o pastor Maurício contando que veio uma mulher, chegou para ele e disse assim: eu não gostei hoje da palavra, no primeiro dia da palavra. Ele não está aqui, né? Eu não gostei hoje, pastor. Não foi o que a senhora queria ouvir, né? Mas o senhor já foi melhor, né? Daí quando foi na sexta-feira, né? Deus falou assim lá no profundo. Daí ela veio: parabéns, hoje sim Deus falou comigo. Então foi o que ela queria ouvir, né? Foi o que a necessidade dela. Então, a segunda etapa do reavivamento consistiria no enchimento do Espírito Santo. Nós estamos hoje num culto de comunhão. Você está em comunhão com o teu irmão? Amém? Você ligou para ele essa semana? Você disse paz, irmão? E ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito assim, lá no versículo 9 e 10: assim diz o Senhor Deus, vem nos 4 ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Eu profetizei como Ele me deu ordem. Irmãos, quando nós profetizamos assim com ousadia, quando nós profetizamos com alegria, cheia do Espírito Santo, as coisas acontecem. Não precisa ser santo, não precisa estar jejuando 24 horas para você profetizar. Você precisa ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Assim como Deus amorosamente soprou o fôlego de vida nazarena de Adão, de modo que se tornou um ser vivente, Deus mandou que Ezequiel fizesse o quê? Profetizasse, pedindo a ele para que ortogasse. Deus estava ali, era só
começasse a ouvir. Para encerrarmos, né? E afirmar que o Espírito viria dos 4 ventos. Isso significa o quê? Que ele viria de todas as direções. Ou seja, dos quatro cantos da terra. O Espírito do Senhor não procede dos ventos no sentido de intimidade com eles, mas de todos os cantos da terra. Temos aqui, portanto, o sentido da onipresença e plenitude do Espírito para infundir esses corpos mortos o fôlego de vida. Qual o significado dessas etapas, dessas 2 etapas? A diferença é que ele certamente se encontra no sentido das expressões proféticas de Ezequiel. Primeiro, ele dirige seu ossos, ordenando que eles, o quê? Ouçam. O que Ezequiel faz? Ordena que ouçam. Ouçam a mensagem. Comece a ouvir mais a mensagem de Deus, irmãos. Quando você vir na igreja, ouça mais a palavra de Deus. Não olhe para a pessoa que está pregando aqui. Olhe para a palavra de Deus. Assimile tudo aquilo que for possível para você. Aquilo que não for bom, deixa de lado. Estuda, vai ver. Não critica, não murmura. Por isso que ele diz aqui, né? A primeira etapa desse revivamento aqui, dessa restauração, era ordenar que eles ouvissem a palavra de Deus. Primeiro ele dirige seus ossos ordenando que eles ouçam, e depois ao Espírito de Deus, invocando que a sua inspiração. A primeira etapa deve ter sido muito semelhante à ocupação de Ezequiel, exortando pessoas sem vidas a ouvir a palavra de Deus. O efeito era limitado, aconteceu algo fora do comum. E muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece conosco? Nós vamos pregar a palavra para alguém, a gente diz assim, acho que não adianta, porque ali já falei, já preguei, já fiz tudo o que tinha que fazer. E não é assim que a gente faz? Deus falou para Ezequiel, ordena que eles ouçam. Diga para o teu irmão, ouça a palavra de Deus, irmãos. Ao Espírito de Deus. A primeira etapa deve ter sido, o fim era limitar, aconteceu algo fora do comum, houve barulho, houve movimentação, mas ouvintes, essas pessoas estavam como? Mortas. Então o que tem acontecido aqui? Nós temos falado, temos profetizado, temos aqui abençoado as pessoas, temos orado. A segunda ação é que valeu o ato de orar, pois Ezequiel suplicou que o Espírito de Deus efetuasse o milagre da recriação. O que ele fez? Soprando o fôlego de vida nas narinas dos seres viventes. Oh, glória a Deus! Desta vez o efeito foi surpreendente, o que a pregação não conseguiu realizar por si mesmo, tornou-se realidade aonde? Da oração. Amém? É pela oração. É através da oração que nós vamos vencer. É através do clamor que nós vamos vencer. É através dos jejuns que nós vamos vencer. É através da palavra de Deus que nós vamos vencer. E o profeta fez com que ele havia mandado, e igualmente com seus demais profetas, viu os resultados imediatos. Deus prometeu que daria vida ao seu povo morto. E eu quero que você se coloque de pé neste momento, colocando nele, lá no versículo 14, o seu espírito, e o traria de volta à terra de Israel. Irmãos, há uma esperança para você sentir a presença de Deus, para você sentir a graça de Deus, para você começar. Lembra quando você começou os primeiros passos? Quero convidar o ministério de louvor, e que você começou a caminhar com Deus, como era gostoso, você participava de jejum,
fiéis e atento. Foi deste modo que a visão terminou. Todos se colocaram em pé. Deus deu vida, Deus vai dar vida para você hoje. Eu gostaria que o ministério cantasse, que ele não ressuscita. Oh, Deus Todo-Poderoso, o poder humano jamais permitiria dar vida àquela nação morta. Pelo poder das